De hoje se chama Sem Tempo a Perder. Quem aqui já perdeu alguma coisa? Eu vou falar só de Portugal, né? Todos nós estamos aqui. Você perdeu alguma consulta alguma vez com o médico porque chegou atrasado? Não? Eu é difícil perder, né? Mas se a Jéssica fosse depender só dela, eu acho que... Quem aqui já chegou atrasado na entrevista na AIMA? Não? Meu Deus, não dá para perder, né? Senhor. E no aeroporto? Eu sei que tem uma família aqui que foi levar alguém um dia no aeroporto, aí chegaram atrasado, o avião, ó, partiu. Perdeu o tempo, né? Perdeu o time ali. Irmãos, é isso. Nós não podemos perder tempo. Mas eu estou só dando uma introdução para vocês, que a gente vai falar sobre o nosso tempo espiritual com Deus. Esse tempo que a gente não pode perder. Os dias hoje estão se passando muito rápido, né, irmãos? Muito rápidos. Olha, essa maltinha era tão pequenininha, agora já está tudo grande já. Deus, a Bíblia diz que os últimos tempos, os dias seriam abreviados, irmãos. Então a gente não pode perder tempo também na nossa vida espiritual. Amém, queridos? Você pode abrir sua Bíblia no livro de Ageu, do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 17 a 19. Ageu, capítulo 2, versículo 17 a 19. Eu vou orar aqui, irmãos. Senhor Jesus, nós oramos e entregamos este culto em Tuas mãos. Que o Senhor se faça presente em nosso meio neste momento. Vamos falar da Tua santa palavra, Deus. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. E que nesta tarde, Deus, nós possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem achou, diga achei. Eita glória. Tem uma Bíblia que vocês precisam ter no telemóvel de vocês, é a Bíblia Strong, ok? É uma dica para vocês que tem tradução do grego, hebraico, do grego lá, é muito importante. Então o tema de hoje é Sem Tempo a Perder. Você pode dar um clique para mim? Para eu passar aqui? É só dar um clique na telinha aqui, ó. Joga o rato para cá. Ô glória. Vai vir, ele já vem, o rato demora. Eita glória. Cadê a mídia? Pronto, obrigado. Para quem não trouxe, tá, irmãos? O texto está aqui também. Vamos ler junto? Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Irmãos, nós não podemos escolher a quantidade de dia e nem a quantidade dos anos que a gente vai viver. Você consegue fazer isso? Quem tem esse poder aí? Nós não temos esse poder de escolher nem a quantidade de dias e nem de anos que a gente vai viver nessa terra. Mas nós podemos escolher como nós vamos viver a cada dia da nossa vida. Amém, queridos? Percebem que Deus deixou essa questão para nós administrarmos? Como é que a gente vai viver, sejam nas circunstâncias boas ou sejam nas circunstâncias ruins? Deus, Ele colocou para nós, na sua mão, na minha mão, para que a gente administre esse tempo. E mais importante do que a longevidade de vida, mais importante do que a gente alcance 80, 90, 100 anos de idade, é muito mais importante do que tudo isso viver com sabedoria. Viver com sabedoria é o que Deus quer para nós, igreja. Viver com sabedoria é o que Deus declara na sua palavra sobre nós, sobre a igreja, é vivermos com sabedoria. Certa vez o escritor, o Alan Sachs, ele escreveu assim: toda gente morre, mas nem todo mundo vive. Perceberam? Toda gente morre, mas nem todo mundo vive. E eu queria que você refletisse já de início. Aqui em Portugal, irmãos, você, nesses últimos dias, semanas e meses, você tem vivido aquilo que Deus tem para a sua vida? Pense sobre isso, para a gente continuar nessa mensagem.
Então eu falo para você também, não viva a sua vida apenas de uma extensão daquilo que você acredita, não viva apenas a sua vida como se fosse uma extensão do que as pessoas falam sobre si, não, mas eu preciso dizer para vocês, vivam na profundidade do que Deus tem para você. Esqueça o que as pessoas falam sobre si, esqueçam o que você pensa sobre si, mas lembre-se do que Deus pensa sobre a sua vida. Então, como você tem lidado com o seu tempo? Quanto tempo nós temos todos os dias, irmãos? Eu tenho 24 horas, a pastora Jéssica 24 horas, você também tem 24 horas. Como é que você tem vivido? Como é que você tem administrado esse presente que Deus deu para você? Deus não deu esse tipo de presente, irmãos, para os anjos e nem para um outro ser criado nessa terra. Mas a administração do tempo que Deus deu foi para o ser humano. Principalmente nós que somos não só criaturas, mas filhos dele. Nós temos essa capacidade de administrar, nós devemos ter essa capacidade de administrar o tempo. Então, quando a gente pergunta geralmente como você tem lidado com o tempo, às vezes nós pensamos assim, olha, eu vou pensar mais nisso quando eu tiver mais velhinho, quando eu tiver uns 50, 60 anos, aí eu vou começar a pensar sobre essa questão, porque na adolescência e na juventude às vezes nós não pensamos muito, principalmente os homens, quando eram adolescentes, já fizemos cada burrice, né? Já fizemos umas barbaridades por aí, umas bagunças. Então quando o tempo começa a se passar em nossas vidas, a gente começa então a se importar com essa questão. O tempo, ele não para, ele nunca vai parar. Nós precisamos pensar então como estamos vivendo. Você tem sentido que perdeu tempo nesse ano com alguma coisa, irmãos? Nós estamos hoje dia 8 de junho, né? De 2025. E a pergunta que eles façam, eu vou entrar nessa introdução fazendo várias reflexões. Você perdeu tempo com algo esse ano? Que você falou, não acredito que eu perdi tempo com isso. Você acredita que algumas coisas não aconteceram porque você não soube lidar com o tempo? Sim ou não? Não conseguimos administrar, então perdemos. Foi embora a oportunidade. Igreja de Deus, nós não temos tempo a perder. Você é filho, você é filha do Senhor, você não pode perder tempo. Não perca tempo. Então aceitar que o nosso tempo na terra é curto é o primeiro passo. Irmãos, daqui a pouco essa maltinha vai estar já do nosso tamanho. Já vai estar falando grosso, né? O Estevão. Aí a Eloá já vai estar falando, pai, eu já quero ir com as meninas não sei aonde. O tempo é curto, irmãos. Nós precisamos viver com sabedoria. E pense comigo em algo interessante que eu coloquei aqui. Eu acho que alguns já até viram pela internet. Para a gente refletir sobre o valor do tempo. Para saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que repetiu de ano na escola. Ou em Portugal fala, chumbou, né? Pergunte para ele, quanto vale um ano? Para saber o valor de um mês, pergunte para uma mulher que teve o seu filho prematuro. Para saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. O quanto vale? Para saber o valor de um dia, pergunte a uma diarista que arduamente tem esse tempo para fazer uma faxina geral numa casa para receber o seu ordenado naquele dia. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos noivos que não veem o momento de se encontrar no casamento. Para saber o valor de um minuto, pergunte para alguém que perdeu o seu voo, como eu falei aqui no início. Um minuto, tem pessoas que ficam de fora. Para saber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que tentou evitar um acidente de trânsito. Nossa, se eu tivesse usado o freio aqui, né, parado, era um segundo. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou medalha de prata nas Olimpíadas. Tudo por causa do tempo. Às vezes a gente acha que não é nada, mas um milésimo de segundo é o que faltou para o cara levantar a taça de campeão, a medalha de campeão. Então, irmãos, esse tempo que estaremos a refletir hoje será baseado no livro do profeta Ageu, como lemos. Esse livro é pequeno, do profeta Ageu, mas eu vou tentar resumir ele aqui para a gente compreender. Amém, queridos?
Talvez esse livro não é tão lido como os outros profetas, Jeremias, Daniel, Ezequiel, mas é um livro de suma importância para que você leia na sua casa, queridos. É pequenino, e a gente vai falar sobre ele hoje aqui. Esse livro, irmãos, ele é tão singular no Antigo Testamento, porque a sua data e a sua autoria não foram contestadas pelos estudiosos. Tudo que o profeta falou ali, os estudiosos realmente falam, não, realmente aconteceu. Ele dá explicações, datas, autorias de pessoas que viveram ali, e realmente tudo ali é comprovado pelos estudiosos. Então tudo nesse tempo do profeta Ageu aconteceu no segundo ano do reinado de Dario, do rei Dario. Foi aproximadamente 522 anos antes de Cristo. Amém, queridos? Então essa história que a gente vai ver hoje aconteceu aproximadamente 500 anos antes de Cristo. E Ageu, ele teve o seu ministério, o ministério seu foi o mais eficiente do Antigo Testamento. Vocês sabiam disso, queridos? O ministério que o profeta Ageu exerceu no Antigo Testamento, ele foi, entre os teólogos e historiadores, o mais eficiente. Sabe por quê? Porque Ageu aproveitou o tempo do jeito que Deus queria que ele aproveitasse o tempo. Porque em apenas 4 meses, o Ageu, ele despertou o povo de Judá de uma letargia espiritual. Letargia espiritual é a mesmice espiritual, amém, queridos? Quando eu falar letargia espiritual, estou falando de mesmice espiritual. Então Ageu teve apenas 4 meses para alertar o povo: precisamos construir e reconstruir, vamos lá, vamos fazer. Mesmo diante de tantas circunstâncias terríveis, ele foi diferente com o seu povo. Ele também persuadiu o povo a completar o templo no ano de 515 a.C. Vejamos, então, ele fez tudo o que Deus mandou ele fazer e despertou, irmãos. E como essa questão de despertar é doideira, né? Quem tem filha que gosta de dormir bastante aí? Tem? Lá em casa é a Eloá. A Eloá adora dormir um pouquinho mais. E quando vai acordar ela de manhã, desperta, menina, apaga a luz, ela fala. E às vezes no mundo espiritual também é a mesma coisa, queridos. Líderes estão a pregar, pastores estão a pregar, vamos despertar, vamos para cima, vamos conquistar, vamos fazer. Deus está falando, Deus está derramando mensagens, Deus está derramando palavras para você. E às vezes tem pessoas que, não, eu quero continuar com a minha vidinha, eu quero continuar com a minha vida maravilhosa que está em Portugal. Irmãos, Deus tem o melhor para você, amém, queridos? E se você compreender essa mensagem, você vai sair daqui despertando outras pessoas em nome de Jesus Cristo. Então pouco se sabe, voltando aqui, pouco se sabe sobre o profeta Ageu em si. A Bíblia não fala muito sobre ele, quem ele era, de onde ele veio, não tem tantas nuances assim. Mas o nome Ageu, ele vem do hebraico Agai, que parece se relacionar à palavra hebraica Hag, que significa uma festa, um festival. Essa era a tradução do hebraico para o nome dele. Então muito provavelmente Ageu foi um dos poucos idosos também que haviam visto o templo de Salomão, o primeiro templo construído. E ele foi um dos únicos também que sobreviveram ao exílio daquele tempo. Por isso que a gente vai ler aqui o Ageu capítulo 2, verso 3, diz assim: olha o que Ageu falou para aquela moçada. Sabe quando você tem já uns cabelos brancos e chegam uns guri, uns meninos querendo dar lição de moral em nós? Aí você fala, mano, essa oficina eu já trabalhei, cara, fique em paz, esse lugar eu já estive. Aí Ageu falou para eles: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Falando para aquela moçada de Israel: eu já estive aqui, eu já vi o primeiro templo que foi construído por Salomão. Eu já estive aqui, eu participei, eu vi com os meus olhos aquilo ser construído. Comparado com ele, não é como nada o que vocês veem agora. O segundo templo seria muito melhor, amém, queridos? O segundo templo seria algo muito mais fantástico. Mas mesmo assim, Ageu falou para eles: cara, eu já também estive no primeiro, eu vi como era lindo, maravilhoso, mas este segundo será muito melhor. Por isso que tem a palavra de Deus, e tem uma canção que fala agora da segunda casa. É por causa desse profeta, é por causa do que ele escreveu. Então uma coisa nós aprendemos com o livro de Ageu, é que a sua idade, irmãos, a sua idade não impede o agir de Deus na sua vida. Você pode ter 15,
20, entre 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos. Não importa a sua idade, Deus pode usar você do jeito que você está e com a idade que você tem. Glória a Deus, queridos. Oh, meu Deus do céu. Você já imaginou eu velho pregando essa mensagem aqui? Guarda isso para mim, deixa no meu e-mail lá. Quando eu estiver bem velhinho, eu vou me lembrar disso. Mas a nossa desobediência também, irmãos, a nossa incredulidade pode adiar o favor de Deus. Deus tem coisas grandiosas para nós como igreja e para você no singular, irmãos. Mas a nossa desobediência e a incredulidade também pode adiar o favor de Deus. Deus está à procura de obedientes para que o tempo se curve diante da sua glória revelada. No Brasil eu sempre pregava isso para os jovens. Tem muita gente capacitada na obra. Tem muita gente com talento. Pessoas que Deus derramou talentos maravilhosos na vida da pessoa, que você olha quando ela prega, quando ela toca, quando ela fala com as pessoas, quando ela tem muitos talentos e dons, mas nunca está disponível. Nunca está disponível. E eu sempre perguntava para as pessoas: você está disposto e está disponível? Porque tem muita gente que vem e fala: eu estou disposto, mas nunca está disponível. Tem que estar disposto e disponível. A obra de Deus se realiza com os dispostos e com os disponíveis. Amém, queridos? Então Deus está à procura dos obedientes. E qual era o contexto então em que Ageu vivia? Porque a gente pode falar: mas Ageu vivia na época que, nossa, Deus falava com os profetas ali. Irmãos, ele era homem tanto como eu e você, ser humano. Ele tinha suas falhas, os seus problemas, era igual a nós. A questão é de nós para Deus. Deus está preparado para abençoar o teu povo, mas depende da nossa parte, se a gente está disponível. Então o contexto histórico sobre o que Ageu viveu se encaixa perfeitamente na história do livro de Esdras. Amém, queridos? Você também pode ler na tua... É maravilhoso esse livro de Esdras, irmãos. Então, após a empolgação do povo com a saída da Babilônia, vejam, o povo de Israel estava cativeiro na Babilônia, e Deus foi lá com a sua forte mão e retirou de novo o povo de uma grande escravidão. Trouxe de volta. Então o povo estava atônito, alegres, eles estavam felizes. E o povo de Israel entrou então num ciclo depois disso, de desânimo, que durou aproximadamente 15 anos. A sua vida em Portugal é assim, irmãos? Você está feliz com alguma coisa? Nossa, que bênção, uau, tá tudo bem, está tudo indo bem. De repente o carro avaria, vai ter que gastar uns 500 ou 1.000 euros. Oh, meu Deus. O povo estava feliz. Saíram do cativeiro, saíram da Babilônia, mas depois, quando eles souberam das ordenanças de Deus sobre a construção do templo, do novo templo, e da situação onde eles iam viver, eles começaram: parece um lugar que eu vivo hoje, tudo é motivo de tristeza. Sim ou não, irmãos? Mas a igreja de Deus não pode ser assim. Amém, queridos? Você não pode ser assim. O lugar que você mora, o ambiente que você mora, o ambiente que você convive, por mais que as pessoas queiram viver um ambiente de tristeza, você é a luz do mundo, querido. Você é a luz que vai dissipar essas trevas aí. Não permita que esses negócios de tristeza, de tudo, reclamação, entre na sua vida, querido. Não estou falando que você não pode reclamar de um dia de ser mal atendido em algum lugar, isso acontece. Eu estou falando de viver uma vida sempre nessa tristeza, nessa mesmice. Não, Deus está mandando eu aqui para falar para vocês hoje: não deixa que esse mundo entre na vida de vocês, não deixe que essa forma de viver lá fora entre na vida de vocês. Queridos, quem sabe você até começou bem um dia a obra de Deus, quem sabe você começou bem a caminhada com o Senhor, quem sabe você iniciou a sua caminhada com Deus muito alegre, como esse povo quando tinha saído aqui do cativeiro, mas alguma coisa foi perdida no meio do caminho. Algo entrou na sua vida que te deixou triste, algo entrou na sua vida que te colocou para baixo, algo entrou na sua vida que você não consegue mais olhar para o horizonte e falar: Deus tem uma saída para a minha vida. Talvez você esteja assim. Algo aconteceu. O povo de Israel estava assim. As ordenanças de Deus são muito, talvez para eles soava como um fardo. De novo, vamos ter que dormir, viver em cabanas, ir para lá, para cá, e vai ter que agora trabalhar para reconstruir o templo. Muitas vezes Deus vem com ordem para nós, e como filhos precisamos obedecer. Então, apesar de um grande início do povo de Israel, com a construção do altar e o lançamento dos alicerces do templo, a oposição, irmãos,
toda vez que você vai mudar alguma coisa na sua vida, vai ter oposição. Toda vez que você vai construir alguma coisa para a sua família, para você mesmo, que seja, você vai passar por oposições. E pessoas muito próximas a você que vão se opor a isso. Tenha certeza disso. O povo de Israel queria construir, mas aí alguns queriam construir realmente com força, mas a oposição veio. E sabe aquele bando de gente que sempre tem palavra pessimista? E já é assim há 1000 anos. E essa cultura aqui, eles podem ser assim, irmãos. Você não. Eles podem agir dessa forma. Mas você é filho. Você é filha. E você é abençoado, abençoada onde você estiver. Independente do que eles pensam, independente do que as pessoas lá fora falem, você é filho. E a oposição sempre vai ter na sua vida. Quando você começar a construir algo, tenha certeza que a oposição virá. Então, quantas vezes você teve um início muito bom, até quantas vezes aqui em Portugal, um reinício, quantos reinícios nós já tivemos. Mas, no final de tudo, você ficou frustrado de novo com alguma coisa. Talvez você tenha ficado frustrado por distância da família, ou para os portugueses, talvez nós, irmãos, estamos às vezes um oceano longe da nossa família, mas tem muitos portugueses que às vezes a família está aqui, a 1 quadra, 2 quadras de distância, mas eles não se comunicam, eles não se conversam, um tem raiva do outro. Quantas histórias que eu já ouvi nesse lugar, irmãos. Então não é um oceano de distância que faz isso às vezes, irmãos, mas é o coração duro do ser humano. O ser humano tem um coração tão duro, e às vezes, como filhos de Deus, também nós passamos por tudo isso, sendo um imigrante ou não, sendo um português, sendo gente dessa terra aqui, eles passam também por tristezas. E a gente vai então tratar aqui alguns pontos para esta tarde, para esta noite, irmãos. Deixa Deus falar com você, amém, queridos? A gente vai ver aqui agora. O primeiro ponto, para que a gente não perca mais tempo com o que Deus quer realizar na sua vida. Não perca, decida isso, irmãos. E o primeiro ponto para acontecer é: cumpra todos os seus votos feitos a Deus. Você já fez algum voto a Deus alguma vez, irmãos? Olha, se acontecer alguma coisa na minha vida, eu vou fazer isso para Deus. Se acontecer algo na minha vida, eu vou fazer aquilo para o Senhor. Você lembra de Ana? Ela não podia ter filhos, mas ela disse que se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele de volta ao Senhor. E dedicou, e vocês sabem a história, né? Talvez o maior profeta que Israel já teve, nasceu. Ele estava desde pequenininho lá com o sacerdote. Você consegue perceber o que uma mãe fez? Se o Senhor fizer, eu vou ter um voto aqui agora a Ti, Senhor. Eu vou entregar o meu filho, aquele que eu nunca pude ter, nem sonhava, nem ousava ter. Mas se o Senhor me der, eu entrego ele de volta. Ele vai ficar na tua casa para sempre. Então, o primeiro ponto para nós é: cumpra todos os seus votos feitos a Deus. O povo de Israel falava muito, mas eu lembro de uma frase que o Rogério, que era o nosso líder do Rio Way, do grupo de jovens, falava: mas falar, até papagaio fala. Ele falava isso pra gente: falar, até papagaio fala, mas fazer, cumprir o voto, cumprir com a sua palavra. Deus não se encanta, irmãos, com o que nós falamos. Deus se encanta com o que nós fazemos, se for de acordo com a tua vontade, é claro. Você lembra dos 2 filhos que o pai pediu para fazer uma tarefa? Um de primeira falou: eu vou fazer. Ô pai, eu te obedeço. Mas ele não fez. Já o outro filho, de primeira falou que não ia fazer, mas depois ele foi e fez. E Jesus perguntou para os discípulos: quem é que obedeceu o pai? O primeiro ou o segundo? E os discípulos responderam: o segundo. E Jesus falou: falaram bem, é isso mesmo. É cumprir o voto, irmãos. Cumprir o voto. Se você deu a sua palavra que você vai fazer, faça. Se você disse que ia fazer algo para Deus, você acha que Deus se esquece, irmãos?
Talvez seja isso que a nossa vida às vezes não flui, não caminha, porque tem votos lá atrás que Deus não se esquece. Deus não se esquece do que nós falamos um dia para Ele. Olha, se tiver um dia uma igreja em Portugal da Yahvé, vamos estar junto lá, eu vou lá, vai ser uma benção, eu vou estar junto com os irmãos lá. É voto, falou, Deus marcou. A nação foi convocada ao arrependimento por causa da procrastinação na reconstrução do templo. Procrastinação, sabe o que é, né, irmãos? O que é? Ficar atrasando as coisas. Amanhã eu vou marcar uma reunião para saber se eu vou fazer uma outra reunião, para saber se eu vou fazer, e assim vai. O povo ficava procrastinando, mas Deus falava, vocês já disseram que iam fazer, eu já tinha dado a ordem, por que não estão fazendo ainda? Falar até papagaio fala, falar até papagaio fala. A nação então foi exortada a considerar os efeitos devastadores dessa atitude. Ageu fez uma convocação para um novo compromisso. Olha, Israel, vocês falaram, não fizeram, não cumpriram, está todo mundo triste, mas agora vamos então fazer um novo voto ao Senhor. Vamos pedir perdão por aquele voto que nós não cumprimos. Fala, Deus, esqueça daquele voto, nós erramos, falhamos, mas agora a gente vai fazer um novo voto aqui, um novo pacto com o Senhor. E eu sei que o Senhor vai me abençoar. Irmãos, não tem problema se você já falhou no seu voto um dia com Deus, mas é só você reconhecer, perdão, Senhor, eu falei que não fiz, esqueça, Senhor, por favor aquilo. Eu sei que Deus não vai esquecer, mas é uma maneira nossa, da nossa parte para com Ele, falar com sabedoria, e falar, Deus, agora eu estou fazendo um novo voto com o Senhor, e esse eu vou cumprir em nome de Jesus Cristo. Há quanto tempo você está abandonando o projeto de Deus na sua vida? Oh Deus, eu chegando em Portugal, vai ser só bênção, vou congregar numa igreja, e vai ser uma grande bênção, vou ajudar os líderes, vou ajudar, irmãos, você falou, Deus guardou. O que aconteceu com os seus compromissos que foram feitos com Deus? Não foi eu quem fiz, irmãos, foi você. A Bíblia também alerta sobre isso, sobre aqueles que fazem propósitos com Deus e não cumprem. Tomemos cuidado com isso, tomemos cuidado. O povo de Israel perdeu o foco. Deus tirou eles da Babilônia para cumprir uma missão. Deus tirou eles daquele cativeiro para um objetivo, mas eles se acomodaram de novo. E como eu vejo essas coisas aqui em Portugal, a acomodação é terrível, queridos. Se o nosso pastor presidente, o pastor Davi, estivesse aqui por uns 6 meses, vocês iam ver que ele fazia 48 horas num dia de 24. Ele não para, porque ele falava, se eu de pé o povo senta, se eu sentar o povo deita, eu não posso parar. Você tem uma obra para realizar, querido, você não pode parar, hoje é dia de recuperar o foco, ajustar o foco, amém, queridos? Vamos ajustar esse foco, a lente, quem é fotógrafo aí sabe disso, tem uns fotógrafos aqui na igreja, ajusta esse foco aí, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Outra coisa, onde você tem investido os seus recursos, irmãos? Aonde você tem investido os seus recursos? Esses dias eu comprei até um teclado, um piano para minha filha, para Eloá, pequenininho de criança, mas para que ela comece a ter esse ambiente perto dela, tocar piano para Deus, adorar a Deus. Irmãos, o mundo lá fora, os pais das pessoas seculares, eles fazem isso. Eu fotografo aqui agora desporto, futebol, e quantos pais que eu vejo que levam todo o jogo, vai longe, lá na Vila do Bispo, lá em Sagres, e leva o filho, faz de tudo para o filho, e às vezes nós como pais não investimos nem um pouco na vida deles, um pouquinho. O pai às vezes perde dias lá, perde o dia inteiro, dorme lá em um hotel lá, para investir no filho, mas eles estão fazendo bem para o filho deles, mas nós somos filhos de Deus, amém, queridos? Estão entendendo o que eu quero dizer? É investir. Mas tudo que eu ganhei, irmãos, eu ganhei um pouquinho para o jogo de futebol, mas eu fui lá e comprei o piano para ela, porque o tempo é curto. Se eu for esperar ganhar 6 mil euros por mês, irmãos, quando eu tiver 4 ou 3 mil por mês, aí eu vou comprar. Não vai, o tempo é curto, irmãos.
Despertemos para o que Deus tem para nós e para nossa família. O segundo ponto, irmãos, mantenha o foco na gratidão do que o Pai já lhe entregou. Glória a Deus, irmãos. Coração grato. É um outro tempo, é um outro ponto para este tempo, irmãos, da sabedoria que Deus quer que a gente haja nesses dias. Você tem um coração grato, irmãos, por tudo? Ah, como é gostoso conversar com pessoas que têm um coração cheio de gratidão. Se você servir na sua casa um copo com água apenas, a pessoa fala: oh, Deus abençoe, pastor, obrigado. Mas se você servir um banquete também, a pessoa vai se agradecer do mesmo jeito. O duro é quando nós nos deparamos com pessoas ingratas. O coração ingrato, assim como Israel era para com Deus, Deus sempre esteve com eles, abençoando, tirando eles dos pecados que eles mesmos cometiam. Mas o povo de Israel era ingrato, e Ageu chamou a atenção deles. Não sejamos ingratos com Deus. Deus está falando isso para nós hoje. Não sejamos ingratos com Deus. A nação de Israel foi encorajada a reconstruir o templo à luz da presença de Deus no meio deles e das suas promessas. Como é difícil, irmãos, quando a gente tem que conversar com pessoas que têm um coração ingrato. Nada está bom. Você já conviveu com pessoas assim no trabalho? Você ajuda de um jeito, não está bom, tem que ser do outro. Aí você faz do outro, mas também não está bom. É difícil. Eu já contei para vocês sobre um casal que eu tenho. Era um casal de casados antes, mas agora eles estão separados, lá no Brasil. Irmãos, a esposa chegava do trabalho, ele já tinha limpado toda a casa, já tinha lavado a louça, né, feito tudo, tal, deixava até perfume, comprava perfume para ela quase toda semana. E ela chegava do trabalho e falava, olhava tudo, nossa, que legal, não sei o que. Ah, mas esqueceu de levar o lixo. Isso foi semanas, lógico, acabou no divórcio. Pessoa ingrata é terrível. E isso porque ele trabalhava fora também, ele era engenheiro de uma empresa, irmãos. Pensa, fazia de tudo. Perfumes caros ele comprava, não é esses perfumes da Primark aqui não, tá? Era de 500, 600, 700 reais para cima. Mas a pessoa quando tem um coração ingrato é terrível. Esperar meu mini Enzo aqui. E no trabalho também, irmãos, como é difícil quando você trabalha com alguém com coração ingrato. Você tenta ajudar a pessoa de todas as formas e a pessoa tem um coração ingrato. Nada está bom, tudo é ruim. É difícil, irmãos, mas as suas conquistas que você já teve no passado, eu vou falar para vocês, serão pequenas perto do que Deus vai derramar sobre vocês aqui. Nunca se contente, irmãos, é uma bênção viver, lembrar do que você já conquistou, mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Eu acho que esse ano a gente troca de carro, né, amor? Glória a Deus. Não aguento mais ficar em final de semana embaixo de carro, arrumando carro, não aguento mais. Glória a Deus. Deus, Ele não quer reconstruir apenas você, irmãos, Ele quer ampliar a sua vida e a sua história. A nossa pastora no Brasil, a pastora Rose, sempre fala sobre isso. Deus não tem apenas plano de reconstrução para os seus filhos, mas de ampliação. É ampliar, amplie, irmãos, os seus horizontes. Ah, mas em Portugal eu só faço isso até agora, faz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 10 anos que eu faço isso. Mas amplie sua visão, você vai ver onde você pode chegar. Irmãos, você está num lugar que aqui como é que fala a palavra? É propício para que você alcance cada vez mais. Deus deu uma terra linda para vocês prosperarem. O Brasil é abençoado, amém, queridos? Mas Portugal também é abençoado. Depende da nossa visão. Aonde eu posso chegar? É por aqui, Deus? É por aqui. Vai lá, Deus vai te abençoar. Outro ponto para nós, irmãos, busque continuamente a santidade e a intimidade. Não tem como a gente querer viver essas coisas que eu falei, se a gente não buscar a santidade nem a intimidade de Deus. Ageu disse, Ageu 2, versículo 14, é o que acontece com este povo e com esta nação, declara o Senhor. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. O profeta Ageu aqui repreendeu o povo, porque queriam fazer as coisas para Deus de qualquer forma, e é um conselho
Maravilhoso para vocês, irmãos. Não queiram viver de forma impura para Deus. Não queiram. Eu não estou falando sobre, eu não quero parecer um pastor moralista aqui, irmãos, mas é o que a palavra de Deus diz. Nosso coração tem que ser puro para com Deus. Puro. Tudo que você for fazer para Deus ou para sua família, no seu trabalho, aonde você estuda, é com o coração puro. Glória a Deus, queridos. Como diz Luiz Hermínio, glória a Deus, aleluia. Ageu chamou a atenção do povo. Percebem que essa mensagem é pastoral, irmãos. É conquistar, ampliar, mas também é entender que nós temos que viver de forma pura diante de Deus. A santidade de Judá, onde Ageu estava, não podia ser determinada pela suposta santidade da casa de Deus. Olha, Deus, estamos construindo um templo, hein? Agora eu estou puro. Não, não. Deus quer que a gente construa, que a gente conquiste, que a gente faça muitas coisas. Mas lá dentro de nós, a pureza tem que estar aqui dentro. Não adianta a gente trocar a produção de coisas, fazer coisas para Deus, sem antes sermos puros. Outro conselho para nós, do nosso pastor Davi: não ame mais a obra de Deus do que o Deus da obra. Não queira viver eu amo a obra de Deus, amém, queridos? Amo muito a obra de Deus, mas eu amo muito mais o Senhor da obra. Se você tiver isso na sua mente, a pureza sempre vai estar dentro de você. Estar na igreja por religiosidade é estar no lugar certo, mas com expectativas erradas. A igreja é uma bênção, amém, queridos? Qualquer igreja que pregue que Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, é uma bênção. Mas a motivação às vezes pode estar errada, a expectativa pode estar errada, e Deus não quer isso. Deus não quer isso para nós. A intimidade, ela vai gerar santidade. Perceba isso, irmãos. Intimidade com Deus vai gerar santidade, e a santidade vai gerar em você autoridade espiritual, e essa autoridade vai te dar conquista. Vai te dar conquista. A Bíblia diz que não foi Deus que andou com Enoque, mas foi... E Enoque andou com Deus, é exatamente isso. Estou invertendo aqui, não é isso mesmo. Sabe por quê? Porque Enoque, antes de fazer as coisas para Deus, ele sabia para quem ele se entregava todos os dias, que é para o Senhor. É só notar isso, irmãos. E as pessoas que são contra esse tipo de mensagem, às vezes pode saber que não estão nem aí com Deus. É porque elas não querem mesmo, elas querem criticar a vida dos outros. Mas se realmente ela fizer isso, intimidade, santidade, autoridade, conquista. Ah, mas e tal pessoa não teve isso, Jesus não teve. Jesus não teve, porque Ele já é o Rei da Glória, irmãos. Mas se Deus permitir que a gente não tenha também carros, eu não estou falando só sobre isso, irmãos, eu estou falando de uma vida próspera com Deus, em tudo na nossa vida, você vai conquistar, mas tem que seguir esses passos aqui, em nome de Jesus. Prepare-se então, igreja, para um tempo de colheita e de bênçãos, de hoje em diante, irmãos. Se você colocar em prática, que a Bíblia diz também isso, né? Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. É simples, irmãos, o Evangelho de Deus é simples. Você vai então ter muita colheita e muita bênção na sua vida. A gente está finalizando já. Mantenha o seu foco em Cristo, irmãos. Manter o foco em Cristo num lugar, um ambiente como esse, às vezes pode ser complicado, e eu sei como é a vida de vocês, talvez no trabalho. Eu sei que é complicado às vezes viver num ambiente onde parece que é uma mesmice de tudo. Tudo nesse lugar é mesmice. Mas Deus está falando: olhem para mim. É para mim que vocês têm que olhar. Acordar cedo, vai ler a minha palavra, vai orar. Ah, eu saio correndo atrasado. É porque você quer. Mas acorde 10, 15 minutos mais cedo. Eu não esqueço dessa mensagem do pastor Davi um dia na igreja. Se você sair atrasado todo dia é porque você quer. Acorda 10, 15 minutos mais cedo, vai ler a Bíblia, ora, dá um beijo no seu filho, dá um abraço nos seus filhos e profetiza sobre a vida deles. Eu não esqueço dessa mensagem. Você acorda atrasado porque você quer, mas quando você coloca em prática, oh Deus, eu vou acordar mais cedo, eu vou afiar aqui o meu machado, porque eu sei que eu não consigo viver nesse lugar sem a Tua presença, principalmente aqui, onde tudo é só desporto, onde tudo é só viagem, e Deus está falando: olhem para mim, é para mim.
a bênção futura e a primazia de Israel por meio da descendência de Zorobabel, que também trabalhou na construção do templo, encorajar então esse líder na reconstrução do templo. Irmãos, Deus sempre vai colocar pessoas ao seu lado para fazer você conquistar. Vai ter oposição, como eu falei lá no início, mas vai ter muita gente do seu lado. Se não tiver muita gente, Deus vai colocar o suficiente do seu lado, a pessoa do seu lado, para te apoiar nesse projeto que Deus tem para você. Ageu, então, na sua última mensagem, ele falou até sobre Jesus. Tudo, irmãos, na Bíblia aponta para Cristo. Amém, queridos? A gente usa as mensagens para a nossa vida, para a igreja, é uma bênção, mas tudo que está na Bíblia aponta para Jesus. E o livro do profeta Ageu também é a mesma coisa. Jesus está voltando, queridos. E além dessa conquista, dessa glória da segunda casa sobre a sua vida, que também nós podemos fazer uma analogia para nós, como nós fizemos hoje, mas o principal dessa segunda casa que Ageu estava falando é o lugar onde você vai morar com Jesus Cristo. Essa glória não é nada comparado com o que foi a primeira glória. Você vive aqui na terra, irmãos, é uma bênção, é gostoso, tem amigos, família, você conversa, estuda, trabalha, passeia com a família, é uma bênção. Mas a glória da segunda casa é viver com Cristo e em Cristo eternamente. Consegue perceber isso, irmãos? Viver com Ele, para sempre. Marcos capítulo 10, versículo 45 diz: nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha o que Jesus fez por causa dessa glória da segunda casa. Lembra que Ele falou para os discípulos: eu vou para um lugar agora que vocês não podem ir, eu vou preparar-vos morada. Irmãos, você tem noção do que vai ser essa glória da segunda casa? Portugal fica longe, essas praias maravilhosas daqui ficam longe do que Deus tem para mim e para você. A segunda vinda de Jesus não vai ser como na primeira, como Ele veio como servo, mas Ele virá como exaltado de todas as nações. Ele virá como exaltado, e o profeta Ageu já tinha profetizado lá atrás, 500 anos antes de Cristo nascer. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Você, irmãos, vai para um lugar tão abençoado, irmãos, e você vai levar toda a sua família, porque você vai ser o pastor, a pastora na casa de vocês, e vocês vão guiá-los para viver com Cristo eternamente. Glória a Deus. Jesus está voltando, irmãos. Se você não percebeu ainda, olha, faltava isso, mas agora falta, olha. Mas será? Desde o tempo dos discípulos eles falam isso. Observemos tudo que está na Bíblia e o que está acontecendo agora. Observemos tudo que está na palavra e o que está acontecendo agora. Está cada vez afunilando mais. Jesus está voltando, queridos. A glória da segunda casa está chegando. Você não pode ficar de fora, olhando para outras coisas. Olhe para Ele, olhe para Ele. Maranata significa que o nosso Senhor está vindo. Vem logo, Senhor Jesus. Você não pode perder tempo. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Nós precisamos viver para Ele,